modo silencioso. Vamos retomar, então, para o nosso último painel, o painel 4, que trata do potencial econômico e estratégico da região Nordeste. Lembrando que o Nordeste Export, nosso fórum regional, é um patrocínio de Agemar, a Administração dos Portos de Sines e do Algarve, Confederação Nacional do Transporte, CNT, Companhia Docas do Estado da Bahia, Companhia Docas do Rio Grande do Norte, Galote Advogados Associados, Merco Shipping, Piacentini do Brasil, Porto de Cabedelo, Porto de Suape, Porto do Itaqui, Praticagem do Brasil, Tecon Suape, e é um evento realizado pela UNA Marketing de Eventos, com apoio do Ministério da Infraestrutura, Governo Federal. Para este painel, então, vamos convidar aqui ao palco, nesse momento, como apresentador, o senhor diretor de Desenvolvimento de Negócios do Porto de Suape, Luiz Barros. Como moderador deste último painel, o conselheiro do Nordeste Export, senhor Fábio Saboia. E como expositores, aqui presente o presidente do Porto do Itaqui, Ted Lago. Neste ato, representando o senhor governador do Maranhão, Flávio Dino. E conosco, online, o senhor Otto Luiz Bullier, diretor do Departamento de Gestão e Modernização Portuária da Secretaria Nacional dos Portos e Transportes Aquaviários, que aqui representa o secretário nacional de Portos, Diogo Piloni. A senhora secretária executiva de Políticas e Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Maíra Fischer, representando o senhor governador Paulo Câmara. Também online, o senhor vice-presidente de Negócios de Trânsito da Autoridade do Canal do Panamá, Javier Rou. E ainda online, o senhor presidente do Conselho de Administração dos Portos de Sines e do Algarve e presidente da Associação dos Portos de Língua Portuguesa, APLOP, senhor Luiz Cacho. Vamos, então, passar a palavra ao senhor Luiz Barros para conduzir este último painel, que tem aproximadamente 1 hora de tempo dentro do nosso programado. Uma hora e meia de duração. Boa tarde a todos. Reforçar a satisfação do Porto de Suape, do Complexo de Suape, de receber todos os senhores aqui presencialmente e online. Eu acho que é uma oportunidade única, muito interessante de a gente debater a infraestrutura e a logística portuária. A gente não pode perder essas oportunidades, tá? Saudar rapidamente Fabrício, Julião e toda a equipe da UNA, saudar Zé Roberto Campos, presidente do Brasil Export, e todos os conselheiros, saudar a Luiz Sobreira, presidente do Comitê Nordeste, e meus colegas do Nordeste Export. Cumprimentar a secretária executiva, representando aqui, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, representando aqui o governador de Pernambuco e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Chuamba. Saudar o presidente do Porto de Itaqui, está conosco aqui presencialmente, Ted Lago, representando também o governador do Maranhão, Flávio Dino. Saudar o Otto Burlier, diretor do Departamento de Gestão e Modernização Portuária da Secretaria Nacional dos Portos, representando o secretário Diogo Piloni. Saudar Javier Rou, vice-presidente de Negócios de Trânsito da Autoridade do Canal do Panamá. E, por fim, o nosso Luiz Cacho, presidente do Conselho de Administração dos Portos de Sines e do Algarve, para onde iremos no final do ano, em visita técnica. E, por fim, meu colega que vai moderar aqui os debates, o Fábio Saboia, conselheiro do Nordeste Export também. Tá? Por favor, colocar a apresentação. Bom, o tema é esse aí, com os 5 eixos. Os eixos estão aparecendo aí, segurança jurídica, sim, agora, tá? Então, a nossa ideia, pode passar para o slide seguinte, a nossa ideia é que a gente debata esse tema, o potencial,
a partir desses 5 eixos. Tá? Muito importante que a gente contextualize, antes de mais nada, a região Nordeste representa essa economia pujante. Quando você compara com alguns países, você tem a dimensão e o tamanho do Nordeste. É importante que a gente trabalhe a região Nordeste como o consórcio Nordeste já vem trabalhando. Nós somos 9 estados. Ontem se falou sobre isso aqui, sobre essa sinergia e uma oportunidade de você alavancar negócios para a região toda sem que a gente haja necessariamente uma competição entre os estados e entre os portos. Té de Lago mesmo levantou essa questão, o Cerquinho também levantou essa questão. É importante isso. Tá? Os números estão aí, eu não vou me ater aos números, são muito claros, são muito fortes. Pode descer mais um que fala na população, isso já se falou tanto aqui, quase 57 milhões de habitantes. Pode passar para o próximo, por favor. Eu queria só contextualizar um pouco isso aí. Isso não é um dado pessimista, mas é um desafio para a gente. A gente tem um IDH-M baixo na região Nordeste, mas isso, antes de ser ruim, isso é uma oportunidade. A gente tem a oportunidade de desenvolver a região desde que a gente atue conjuntamente, atue proativamente e busque as soluções em conjunto. Tá? Pode passar para o próximo slide, por favor. Qual seria o papel do Estado brasileiro na promoção do desenvolvimento do potencial da região Nordeste? Eu peguei 2 exemplos muito claros, vou falar rapidamente deles. Tá? A gente tem um caso da Alemanha nos anos 90. A Alemanha Oriental era um país fracassado economicamente, com uma série de problemas. Tá? Os números estão aí, renda per capita, 50% da renda per capita e 30% da produtividade da Alemanha Ocidental. E com esses investimentos médios de 4,6% do PIB, colocado esse investimento pela Alemanha Ocidental, os resultados após 15 anos, a renda per capita subiu de 50% para 85% da Alemanha Ocidental e a produtividade de 30% para 75%. Pode passar o próximo. E aproveitando, inclusive, a presença do Luiz Castro, presidente do Porto de Sines e Algarve, eu ouso aqui levantar o exemplo de Portugal e da Espanha, que também tiveram investimentos, uma política desenvolvimentista para os 2 países por parte da Comunidade Econômica Europeia, e os números, pode passar, por favor, mais um, vai aparecer, sim, está aí os números. O crescimento do PIB per capita no período de 73 a 87 e comparado com o período de 73 para 87, no caso, vamos nos ater a Portugal, era de 2,3, e no período de 87 a 2007, com o investimento da Comunidade Econômica Europeia, de 5% ao ano. Tá? Então, isso mostra que essas políticas desenvolvimentistas que buscam promover determinada região, como é o caso do Nordeste, elas podem funcionar. Elas geralmente funcionam, elas sempre funcionam. Eu ouso até dizer isso. Eu queria fazer esse link aqui com o centenário do nascimento de Celso Furtado, um dos grandes economistas, um dos maiores economistas do Brasil. Pode passar, pode continuar. Que, inclusive, foi quem criou a Sudene, que, inclusive, participou aqui do painel anterior, do painel 3, que teve essa visão desenvolvimentista. E eu proponho que a gente aqui, agora, nesse painel, a gente justamente debata essas questões sob esse viés desenvolvimentista, baseado no tema, o potencial de crescimento econômico estratégico da região Nordeste, baseado nesses 5 eixos que a gente apresentou, tá? Mas com esse viés de a gente ousar, de a gente desafiar os temas, de a gente tentar buscar soluções, a gente pelo menos propor os temas, os desafios, que são muitos para a região Nordeste. É importante que a região Nordeste ela participe do crescimento do país
de uma forma estruturada, planejada. Não é preciso, para uma política de desenvolvimento, que ela seja ad eterno. Você pode propor por um tempo taxas, incentivos, benefícios com um tempo duradouro e que provoquem o crescimento da região. A questão da Transnordestina é importante sempre a gente falar. A questão da cabotagem da BR do Mar, eu duvido que alguns dos senhores, que nós que estamos aqui hoje, que alguém ache esse projeto de lei ruim. Ele é bom, ele é muito bom. Nós estamos todos a favor. Não é possível que uma ação que esteja vindo para provocar um aumento estimado de 30% na cabotagem, e o Nordeste com tanto potencial para ser hub, como é o caso de Itaqui, como é o caso de Suape, que a gente não possa concordar com ele. Claro que todos nós concordamos. Precisa de alguns ajustes? Precisa debater isso. É importante aqui a presença do representante, do doutor Otto Burlier, representante do secretário Diogo Peloni na Secretaria Nacional dos Esportes, para que possa também desenvolver um pouco esse tema. Com certeza, o Fábio vai provocar essa discussão aqui. Tá? Então, queria agradecer e vamos em frente. Boa tarde a todos, aos presentes, aos online. Quero, antes de mais nada, cumprimentar Fabrício Julião, o UNA Eventos, o Fórum Brasil Exporting, não só nas suas discussões e com o imprevisto da pandemia, tornou-se muito mais pujante hoje, muito mais concreto, com um acervo de mais de 100 lives, 100 webinars, que cobre todo o setor. Então, hoje, nós temos algo concreto que veio para ficar e, de forma permanente, devemos apontar aqui essa interlocução com as autoridades, com os agentes de transformação, de forma a termos permanentemente um fórum, um núcleo de discussão daquilo que nos afeta no dia a dia da operação logística, até as questões mais de amortização, de realização mais longas e talvez até algumas utópicas, mas chegaremos lá se não dermos o primeiro passo, e o Fórum está aí por isso. Então, quero cumprimentar também o presidente do Nordeste Export, Aloysio Sobreira, presidente do Conselho do Brasil Export, José Roberto Campos, a todos os presentes e o pessoal online. Cumprimento aqui os debatedores representando seus respectivos governos de Estado. Ted Lago, presidente, está aqui, o governador Dino do Maranhão. Maíra Fischer, secretária executiva de Política de Desenvolvimento de Pernambuco. Otto Burlier, que é diretor do Departamento de Gestão e Modernização Portuária da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. O senhor Javier Ro, do Canal do Panamá, e Luiz Cacho, do Conselho dos Portos de Sines e Algarve. Quero também agradecer e cumprimentar a SUAP pela acolhida, na pessoa do Cerquinho e do nosso Luiz Barros, toda a equipe, e a todos que fizeram que a gente chegasse aqui nesse momento. Quero dizer que ainda existe o Centro-Oeste Brasil Export e depois a Nacional em Brasília, no final de novembro, onde será o grande fecho do ano de todos esses fóruns, esses capítulos de discussões que nós participamos. Considerando que esses governos aqui representados constituem o consórcio dos governos do Nordeste, e dentro da linha que Luiz Barros bem apontou a questão do desenvolvimento da região, é importante a gente também procurar saber desse consórcio, ou quem sabe também levar uma pauta ao consórcio de forma prática, que esteja ao alcance dos governos estaduais, medidas que comecem a viabilizar uma política desenvolvimentista para a região. O próprio consórcio tem um instituto, tem economista de primeiro nível,
para quem sabe o próprio Brasil Export fazer essa aliança com o consórcio e depois replicar no Sudeste, no Centro-Oeste, e congregando todas as associações e representantes das entidades e dos setores envolvidos. Bem falou aqui Carlos Melles, presidente do SEBRAE, ele falou em IDH. Quando a gente fala em IDH, não é um mero indicador de organismo de medição de educação, qualidade de vida. Vamos olhar aqui no contexto do desenvolvimento como capacidade de consumo. Havendo capacidade de consumo, principalmente uma melhora em valor agregado, nós vamos ter mais cargas, mais possibilidades de distribuir produtos, principalmente na interiorização do Nordeste. Você tem o gesso no Araripe, as frutas do São Francisco, cargas por aí que realmente não tem acesso e é muito caro. Um gesso de Araripina sai daqui a R$ 34,00 a tonelada e é vendido no Sudeste. O mesmo gesso a R$ 930,00 a tonelada. Isso não fecha essa conta. Então, é preciso realmente se estudar os meios de desenvolvimento na área da logística e infraestrutura portuária. Os senhores governos de Estado têm, no treinamento da mão de obra, na capacitação, com ensino à distância, desde o comércio exterior, logística, operações portuárias, um amplo campo para podermos explorar, para que lembrar também que a base da mão de obra não adianta avançarmos em tanta tecnologia que se discutiu aqui, ou chegarmos no Porto 4.0, se também a mão de obra não estiver junto, preparada para esse investimento. As próprias dragas, que gasta-se uma fortuna com mob e desmob para vir do Sudeste, quem sabe o próprio consórcio, através de uma PPP, alguma coisa assim, poderia manter aqui 2 dragas, uma derrocadora, outra sugadora, e já atende o Nordeste, faz um próprio escalamento. Soluções que precisam ser criadas, de alguma forma. A questão do ICMS no bunker é uma questão ao alcance, o Espírito Santo acabou de reduzir. A questão do reporto, o apoio político dos governos na renovação do reporto. E temos aí uma lista, já que certamente constará da Carta do Nordeste, então eu não vou aqui me alongar, listando desde um posto de descanso e combustível no interior de todo esse Nordeste, para que possamos cumprir a lei do caminhoneiro. E hoje o que temos é uma avalanche de ações trabalhistas, reclamações e tudo, porque a lei, ela na prática, não pode ser cumprida. Com tudo isso, nós reduzimos seguro, reduzimos qualidade da carga, infraestrutura, despesas com os veículos e tudo. Não podia deixar de fora também o Rio de Integração Nacional, e que o próprio consórcio passe a discutir um pouco mais a hidrovia do São Francisco, desde as demandas dos ribeirinhos e o pequeno comércio, até quase uns 3.000 quilômetros até Pirapora, pegando lá o entroncamento e caindo no Sudeste, Vitória, Santos ou Rio de Janeiro. Então, eu queria passar a primeira provocação ao Otto Burlier, que é justamente na questão da BR do Mar e o desafio que se insere no contexto de ajustar e buscar o possível para que possamos também, no Congresso, estarmos blindados de alguma forma para que não haja uma alteração, como a gente vê, às vezes, do meio político, sem que houvesse uma questão tão específica como a BR do Mar, e certamente vai trazer para a navegação regional. E aí, sozinha, não adianta vir assim, quer dizer, tem uma política de estaleiros, uma política de ICM no bunker, quer dizer, então tem todo um contexto que é preciso realmente ser considerado. Então, Otto Burlier, a questão da BR do Mar, como é que é vista hoje, dentro desse contexto da modernização e potencial econômico para o Nordeste, por favor. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar aqui da Nordeste Export. Para a gente aqui, nós aqui do Ministério da Infraestrutura, Secretaria Nacional de Portos, é sempre uma oportunidade para podermos compartilhar um pouco do nosso trabalho e ouvir, aprender e debater os temas importantes para, na verdade, para o setor produtivo brasileiro e também para a infraestrutura. Eu trouxe uma apresentação aqui, Fábio, tentar ser bastante objetivo,
mas, sendo bem sincero, a orientação que eu recebi era a ideia que tratar principalmente de temas relacionados à produtividade, melhoria da gestão, com o intuito de aumentar a competitividade do setor portuário. E, logicamente, não só o Nordeste, mas todos os portos do país acabam sendo beneficiados e a própria economia brasileira. Como sugestão, eu posso falar, quem tem atuado diretamente sobre a BR do Mar é o diretor Dino, inclusive está totalmente à disposição para debater, contribuir. Então, se possível, eu queria falar um pouquinho dos projetos que estamos envolvendo nessa temática, para aumentar a produtividade, e, se for necessário, a gente combina, no momento oportuno, uma conversa mais específica sobre a BR do Mar, se for possível. Primeiramente, é importante só relatar que no Ministério da Infraestrutura, a principal visão estratégica do Ministério hoje, aí não digo só para o setor portuário, mas para todos os modais, é que o Brasil se torne líder na América Latina em termos de infraestrutura de transportes. É um desafio grande, mas temos trabalhado diariamente para tentar melhorar nossa posição. Hoje a gente está em 8º lugar, né? Isso é o resultado dos indicadores do ano passado. Inclusive, agora em novembro, faremos um evento para divulgar a posição, inclusive relativa do país, em 2020. E, especificamente no setor portuário, também a gente não estamos numa posição adequada, estamos em 11º lugar, sendo que, em termos de conectividade, em 7º, e em termos de eficiência, em 16º lugar. Então, o nosso objetivo tentar melhorar e apoiar não só o Ministério, mas o país para melhorar sua posição nesse ranking. Além disso, o Ministério da Infraestrutura tem um planejamento estratégico. São 28 programas estratégicos, sendo que eu vou destacar alguns deles aqui, que buscam esse objetivo maior. Voltado no setor portuário, temos diversas iniciativas para a melhoria e de novos investimentos, principalmente por meio de arrendamentos portuários, novas autorizações de terminais privados e concessões ou desestatizações. Além disso, também continuamos tentando, apesar das restrições fiscais cada vez maiores, mas buscar utilizar da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível, investimentos no setor aquaviário, diretamente com recursos do governo federal. E aí eu pretendo focar um pouco mais em projetos de transformação digital e de modernização da gestão portuária, que a gente entende que são iniciativas, muitas vezes, de baixo custo, comparando com investimentos, por exemplo, em rodovias, ferrovias, mas que geram resultados efetivos e no curto e médio prazo. Então, dentre os principais desafios da Secretaria, primeiramente, o objetivo é aprimorar a infraestrutura portuária por meio de investimentos. Em função das restrições orçamentárias e financeiras, temos trabalhado fortemente para atrair investimentos privados, né? E entendemos que esse é a forma de atrair novos investimentos e atender o gap de necessidades de infraestrutura existentes no país. Além disso, temos trabalhado fortemente para modernizar a gestão nos portos, principalmente nos portos públicos e nas companhias docas e seus processos de negócio. Eu vou entrar um pouquinho em detalhes. Além disso, tentar desburocratizar, integrar atividades entre os diversos órgãos e entidades que estão presentes nos órgãos públicos, e também estamos liderando a implementação de alguns projetos de inteligência logística, exatamente no objetivo de buscar a melhoria da produtividade, redução de custos, melhoria da eficiência dentro dos portos públicos, principalmente. Então, na parte de infraestrutura portuária, não vou entrar muito em detalhes, mas, basicamente, trabalhamos tanto com novos arrendamentos portuários, autorizações também de investimentos em terminais de uso privados e desestatizações, que é algo novo no setor portuário. Inclusive, agora, em novembro, faremos a primeira audiência pública dos estudos para desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo. Então, em termos de investimentos, em 2019 já foram tanto feitos novos arrendamentos, prorrogação de contratos, unificação de contratos e também autorização de terminais privados que somam mais de 3 bilhões de reais, isso em 2019. Só de arrendamentos foram 13 licitações para atender diversas necessidades pelo país, o que gerou mais de 800 milhões de outorga e também investimentos previstos de mais de 1 bilhão de reais. Já em 2020 e 2021, temos no nosso pipeline mais 24 licitações previstas,
com investimentos previstos de mais de 5 bilhões de reais. Além disso, em termos de instalações privadas, também em 2019 já foram assinados 24 novos contratos, com mais de 2 bilhões de investimentos, além de 17 aditivos, e ao longo dos próximos 2 anos, 20, 21, 22, a intenção é autorizar mais 63 contratos, que representam mais de 19 bilhões de reais. E temos trabalhado também num novo paradigma, que é a realização de estudos para desestatização de companhias docas. Então, trouxe aqui um pequeno exemplo, no caso do Espírito Santo, em que os estudos foram concluídos agora em outubro, com expectativa de realizar a audiência agora em novembro, para, de fato, podermos, ao longo do próximo ano de 2021, realizar o leilão dessa companhia. Além disso, um segundo eixo, talvez também muito importante, é a modernização da gestão portuária. Então, nesse sentido, nós temos trabalhado fortemente, tem várias iniciativas, mas eu tentei destacar algumas. Primeiramente, a profissionalização da gestão e dos gestores que estão presentes hoje nas companhias docas, algumas delas na região Nordeste, tanto a Coderne, CDC, Codeba. Temos trabalhado no PMGP. PMGP é o Programa de Modernização da Gestão Portuária. São diversas iniciativas para troca de experiência entre as companhias, melhoria de processo, mapeamento de processos, deixar legados para melhorar continuamente a gestão das companhias docas. Um pequeno exemplo nesse sentido também, eu trago um trabalho que está sendo desenvolvido fortemente pelo Porto de Suape. Temos conversado muito com o presidente Cerquinho, que é buscar uma inovação em rede nos portos públicos. É um projeto bastante inovador, que está sendo iniciado pelo Porto de Suape, que a gente pretende ampliar para os demais portos públicos do país. Além disso, temos trabalhado já desde o final de 2018, mas fortemente no atual governo, para tentar descentralizar competências para as autoridades portuárias, porque entendemos que a realidade ocorre na ponta, né, e o nosso papel aqui de Brasília é tentar dar diretrizes, orientar, buscar melhores práticas, rever processos, leis, mas dar competências para que as autoridades portuárias possam exercer o seu papel cada vez da melhor forma possível. Lógico que com uma série de requisitos, a ideia não é simplesmente descentralizar por descentralizar, tem que cumprir uma série de requisitos, que é a Portaria 574, para ocorrer efetivamente a descentralização de competências. Além disso, temos trabalhado para melhorar a governança principalmente das companhias docas, mas também trocado experiências com os portos delegados. Então, são diversas iniciativas em andamento, como, por exemplo, a revisão. A gente está, nesse momento, revendo os estatutos sociais das empresas para buscar melhores práticas de mercado, trazendo melhorias advindas da OCDE, do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Pública, e também temos trabalhado fortemente para melhorar a governança por meio dos conselhos de administração. Inclusive, uma das iniciativas que a gente está desenvolvendo a gente pretende institucionalizar uma norma para deixar claro e objetivo o processo de indicação de dirigentes nas companhias docas. Além disso, tem outros instrumentos de governança que a gente tem buscado cada vez mais aprimorá-los para, de fato, buscar melhoria, no caso específico, nas companhias docas. Então, temos o HVM, que é o honorário variável mensal, ele gera uma variável, os diretores, os dirigentes das companhias docas, a remuneração que eles têm direito é variável e depende de metas, do atendimento de metas que estão estabelecidas não só pelo Conselho de Administração de cada uma das empresas, mas também pela Secretaria de Portos. Além disso, tem o RVA, que é algo parecido, só que com foco de bonificação. Aquelas empresas que conseguem atingir seus objetivos estratégicos têm capacidade os dirigentes obtêm também bonificações, os funcionários têm direito a PLR, e também temos um outro instrumento interessante, utilizado aqui pelo Ministério da Economia, na Secretaria de Estatais, que é a SEST, que é o Índice de Gestão SEST, que é uma forma de comparar a gestão das diversas estatais vinculadas ao governo federal. E, por fim, para destacar, temos o Prêmio Portos Mais Brasil, inclusive o próximo evento da Brasil Export, que ocorrerá em Brasília dia 23 de novembro. A gente, em parceria com a Brasil Export, faremos uma apresentação e divulgaremos o primeiro prêmio Portos Mais Brasil, que a gente entende, por meio até do IGAP, que é o que eu falei no item 2,
é tentar premiar em vários indicadores as melhores performances dos portos brasileiros, portos públicos pelo país. A nossa intenção é, a partir desse momento, a partir desse ano, gerar um movimento proativo de uma competição saudável no setor, de forma que todas as empresas busquem a cada ano melhorar seu ranking em relação ao prêmio IGAP. E, por fim, como já foi citado anteriormente, a gente entende que a melhoria da capacitação dos trabalhadores portuários é algo crítico e essencial, que a gente também tem trabalhado fortemente para preparar essa força de trabalho para os novos desafios e principalmente para o mundo do Portos 4.0. Então, aqui, bem rapidamente, só para destacar, desde 2019, houve uma grande reformulação dos diretores, os dirigentes das companhias docas. Mais de 69% tem mais de 10 anos de experiência no setor de transportes, mais de 50% tem experiência no setor portuário, todos têm, no mínimo, especialização, mestrado, doutorado, além de também ter mais de 38% com mais de 10 anos de experiência no setor. Então, a gente entende que parece uma coisa óbvia, mas é algo que tem sido levado em consideração fortemente no atual governo, que é termos gestores com capacidade para enfrentar os diversos desafios que existem no setor portuário. E um pequeno exemplo, isso vai ser melhor divulgado no evento da Brasil Export, mas aqui a gente traz um resultado consolidado das companhias docas nos últimos anos, de 2016 para cá, e inclusive dos portos delegados. E a gente verifica que agora, em 2019, o resultado consolidado das companhias docas já reverteu um prejuízo acumulado em 2018 de mais de R$1 bilhão. E podemos verificar que a gestão das companhias, dos portos delegados, já tem historicamente sendo bastante positiva. E esse aqui é um pequeno exemplo de que só com a mudança dos gestores, principalmente das companhias docas, a gente entende que a gente já consegue aprimorar fortemente o resultado dessas companhias. Isso se tem um reflexo direto nos serviços oferecidos pelas empresas para a sociedade. Um outro tema importante é a questão da desburocratização. Então, é só para realçar que existe a CONAPORTS, que é a Comissão Nacional das Autoridades nos Portos. Nós aqui na Secretaria de Portos fazemos a Secretaria Executiva com apoio da nossa Secretaria Executiva do Ministério da Infraestrutura. É uma comissão que possui diversos atores nos portos, Casa Civil, Polícia Federal, Receita Federal, Secretaria de Comércio Exterior, a Vigiagro representando o Ministério da Agricultura, Anvisa, ANTAC, ou seja, é um fórum que foi criado já há alguns anos, mas a gente retomou fortemente desde 2019 para buscar enfrentar uma série de desafios, que é melhorar, desburocratizar, melhoria da eficiência, melhoria também dos indicadores de desempenho. Então, nós entendemos que são questões, às vezes, que não demandam muitos recursos, mas se a gente conseguir revisar processos, revisar lei, decretos, isso gera benefícios para toda a sociedade. Dentro da CONAPORTS existem comitês técnicos, são 3, Comitê Técnico de Modernização e Desempenho, de Integração de Sistemas, de Estímulo à Cabotagem. Então, são fóruns específicos para enfrentar e oferecer soluções para diversos desafios relativos à desburocratização. E, por fim, é previsto na CONAPORTS um decreto presidencial em que cada porto público possui suas comissões locais. Então, é uma forma da gente receber as demandas também localmente em cada um dos portos públicos para tentar enfrentar aqui no nível federal diversos desafios que muitas vezes ultrapassam questões locais. E, por fim, trago muito rapidamente aqui alguns projetos de inteligência, de inteligência logística, a gente chama de logística portuária inteligente, que a gente entende que vão gerar um novo salto de qualidade para os portos brasileiros, principalmente os portos públicos. Então, portos sem papel, que já existem há alguns anos, mas a gente tem melhorado e buscado melhorias contínuas. Além disso, estamos trabalhando numa janela única portuária efetiva, um projeto de gerenciamento do tráfego aquaviário e terrestre, e, por fim, a implantação do Port Community System. Estamos trabalhando para implantar em 4 portos públicos, no caso de Suape, na região Nordeste, o Porto de Santos, Porto do Rio de Janeiro e também Itajaí. E também o Porto de Paranaguá tem trabalhado também para implementar um PCS no seu porto. Então, eu não vou entrar em detalhes, eu vou deixar essa apresentação à disposição de todos, mas a ideia é preparar os portos brasileiros, principalmente os portos públicos, para os novos desafios do mundo,
são diversas tecnologias, o que é conhecido como Porto 4.0. Então, são N desafios que temos que enfrentar exatamente porque o Brasil tem que ser competitivo mundialmente. Então, não podemos deixar que os nossos portos públicos não se modernizem para atender os desafios mundiais. Então, o Porto Sem Papel é um projeto que foi iniciado em 2011, não sei se todos lembram, mas é importante relembrar, mais de 112 formulários existiam no passado, eram mais de 2.000 campos que foram substituídos por um documento único virtual. Então, isso gera benefícios para toda a comunidade e que já existe já desde 2011. A gente tem implantamos em todos os portos públicos e estamos finalizando a implantação nos terminais privados também. Um pequeno exemplo de melhorias que continua acontecendo. Agora, em junho de 2020, implementamos uma nova solução no Porto Sem Papel, que foi a integração com o PagTesouro. Essa implantação parece uma coisa simples e pequena, mas, na verdade, ele gera uma maior celeridade para a obtenção do certificado de livre prática e certificado sanitário. Em média, são mais de 30 mil certificados emitidos por ano. A nossa estimativa é que, com a redução de tempo no caso da Anvisa, reconhecer o pagamento das taxas, isso gera uma economia de mais de 180 milhões de reais por ano. Então, esse é um pequeno exemplo que iniciativas como essa de melhoria, de maior eficiência, acaba trazendo uma série de benefícios para o setor. Além disso, estamos trabalhando numa janela única portuária, buscar uma integração contínua, no caso, com o Portal Único de Comércio Exterior, envolve diversos sistemas dos órgãos federais, temos ainda vários problemas a serem enfrentados, temos cadastros redundantes, logins de acesso diferenciados. Então, são diversas iniciativas que estamos trabalhando, no caso específico, com a Receita Federal e com a Secretaria de Comércio Exterior, para unificar e buscar efetivamente uma janela única portuária. Além disso, tem o VTMS, que é um sistema de gerenciamento de tráfego de navios. Nesse momento, estamos pleiteando no âmbito do ProBrasil implantar em 5 portos públicos, no caso, na CDP, no Porto de Vila do Conde. Carlotto, se me permite, temos aí uma questão, que é a questão do tempo, para ainda deixar mais uma rodada para cada um após a primeira rodada. Pode ser? Me desculpe. Sem problema. Então, só para finalizar aqui, são diversos sistemas que estão em andamento. Caso tenha algum interesse, estou à disposição para trocar. Além do VTMS, tem o tráfego terrestre e também o Port Community System. Agradeço a oportunidade e desculpa por ter passado pelo tempo. Não, perfeito. Plenamente coerente com o tema e a questão de governança, principalmente, é fundamental para a modernização e desenvolvimento econômico. Agora, eu queria passar para a secretária Maíra Fischer, nesse contexto de desenvolvimento estratégico para a região Nordeste, como ela vê a integração dos estados e a economia, também saudar o secretário Bruno Chuamba e ela, secretária Maíra Fischer, representando o governador Paulo Câmara, como é que vê essa questão da integração entre os próprios estados do Nordeste nessa busca pelo desenvolvimento, e não uma forma competitiva ou que sejam todos complementares nessa busca do desenvolvimento regional. Boa tarde. Queria, primeiro, agradecer o convite por estar participando, tá, e dizer da nossa satisfação aqui em nome do governo de Pernambuco de estar recebendo esse evento aqui em nosso estado. Bom, entrando um pouquinho na pergunta, tá, para começar, um número que eu acho bastante interessante é quando a gente olha o tamanho da população nordestina em relação ao Brasil, né, apareceu aí até na apresentação do Luiz, em torno de 27 ponto alguma coisa, em torno de 28%, mais ou menos, tá, da população brasileira. Quando a gente olha para o tamanho do PIB, o PIB do Nordeste, ele representa 14% do PIB do Brasil. Então, a gente tem um gap aí muito grande, né, que eu classifico como uma oportunidade para que a gente possa crescer. Então, quando o Brasil retornar para um momento de crescimento mais forte, né, a gente acredita que o Nordeste, se ele estiver bem preparado, com uma estrutura eficiente, ele vai ter um potencial para crescer ainda mais. Então, para a gente poder ir diminuindo esse gap.
Então, a gente sempre conversa com investidores que vêm visitar aqui o Estado, né, e a gente mostra esse dado aí como uma oportunidade de crescimento aqui da região. E, falando um pouco da integração dos estados, a gente vê iniciativas como iniciativas do Consórcio do Nordeste algo extremamente positivo, porque a gente sabe que não vai adiantar, né, com a potencialidade que a gente tem, né, e essa oportunidade que a gente tem em crescer a renda da nossa população, não vai adiantar nenhum estado estar desenvolvendo estratégias para tentar crescer sozinho. A gente tem o tamanho de algumas nações sul-americanas, então a gente tem uma população similar da Colômbia, um PIB similar aí ao do Chile. Então, a gente tem um potencial de crescimento de países como países sul-americanos. E se a gente trabalhar de uma maneira integrada, a gente pode crescer muito mais. Então, não adianta Pernambuco achar que vai conseguir crescer sozinho, a Bahia vai crescer sozinho, o Ceará crescer sozinho, o Paraíba crescer sozinho, né? Se a gente tiver uma estratégia e a gente conseguir aproveitar as oportunidades, a gente tem muito mais chance de crescer em conjunto. Isso passa aí muito pela questão também da estrutura. Então, isso precisa ser pensado e a gente vê com muito bons olhos e a gente dá muito apoio a toda essa questão do Consórcio do Nordeste, da gente poder pensar em uma estratégia única, em projetos estruturadores que sejam estruturadores para o Nordeste. Então, a gente vem dialogando bastante sobre essa possível carteira de projetos estratégicos. Pernambuco, a gente acredita que, por a gente estar numa localização muito beneficiada no Nordeste, então, a gente está aqui no centro do Nordeste, né, a gente tem aí muito a ganhar com toda essa estratégia conjunta. Então, a gente vem discutindo temas como Transnordestina, né, que são temas aí de impacto mais regional, tá? Mas, além disso, a gente tem que olhar também para alguns pontos que são estratégicos aqui para o nosso território. Então, projetos aqui para a gente relevantes, como o Arco Metropolitano, que conecta, né, Suape, o nosso polo de desenvolvimento ao sul, ao nosso polo de desenvolvimento ao norte do estado. Então, conectando Suape ao nosso polo automotivo, né? Então, a gente teria aí um projeto muito estruturador, com um ganho grande aí de competitividade, e a gente vem trabalhando muito para a gente estruturar projetos como esse. Então, a questão do Arco Metropolitano, que é uma questão que já vem aí em discussão já há muitos anos aqui no Estado, a gente, mais ou menos umas 2 semanas atrás, a gente conseguiu colocar, publicar o edital de licitação de todos os estudos que são necessários para que a gente possa ter um projeto licenciável, né, daqui a alguns meses. Então, um projeto que foi pensado lá atrás, pensado primeiramente para funcionar como uma PMI, depois entrou aí como um projeto estratégico para o governo federal, e aí o projeto que acabou, por uma série de razões, não andando, e ficou parado muito tempo, mas um projeto que é muito importante aqui para o Estado. Então, a gente vem dedicando uma atenção especial à discussão desses projetos, para a gente poder começar a tocar esses projetos de uma maneira mais veloz, para Pernambuco poder aproveitar todas essas oportunidades que vão se pondo. Então, a gente vem discutindo também a questão de a concessão de algumas estradas que são relevantes do ponto de vista logístico, né? Então, a gente, falando aí um pouco, conectando um pouco com a lógica, né, do porto, a gente tem o Porto de Suape como um dos nossos maiores ativos. Então, o Porto de Suape batendo aí recordes seguidos na questão do volume de carga, né? Então, o porto que vem sendo aí um hub aqui para o Nordeste na questão da carga containerizada, que vem funcionando muito bem como uma rota para cabotagem, e a gente precisa fazer as conexões a esse porto. Então, o Arco Metropolitano é uma dessas conexões, né? A gente pensar aí também um pouco mais estrategicamente sobre algumas rodovias. Então, a nossa BR-101, a BR-232,
E aí, alguns estudos já estão sendo elaborados nesse sentido, para a gente poder analisar a viabilidade da gente trabalhar aí com futuras concessões para essas estradas, e a gente precisa estar pensando nesse contexto. Então, a gente vê uma obrigatoriedade da gente estar cumprindo o nosso dever de casa no que se refere a toda essa questão de infraestrutura, que seja infraestrutura estadual, de um caráter assim que é mais relevante para o próprio estado de Pernambuco, mas muito importante a gente ter esse movimento articulador do Consórcio do Nordeste para a gente estar podendo discutir essas questões que são obras estruturadoras, mas que nenhum estado ele vai conseguir fazer sozinho, ele vai conseguir fazer com que esse projeto aconteça sozinho, ele vai ter força sozinho para isso. Então, quando a gente fala de transnordestino, a gente tem aí um conjunto de estados trabalhando em articulação com o governo federal para que a gente consiga tirar esse projeto do papel, torna mais fácil esse caminho do que a gente ter um estado pensando sozinho nisso. E, a partir daí, a gente consegue explorar as nossas potencialidades econômicas. Então, Pernambuco é um estado que tem uma indústria muito diversificada. Quando a gente olha para indústrias de grande porte, indústrias que têm aí mais de 300 empregados, Pernambuco é o estado do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que tem a maior diversidade de indústrias. Então, isso nos ajuda muito em cenários como esse que a gente está vivendo, que são cenários mais complexos, a gente conseguir manter nossa atividade. Então, a gente tem, no momento bom de pujança, a gente vai ter indústrias que vão estar crescendo muito, vão estar despontando. Quando a gente está num momento mais complexo, a gente, como esse que a gente viveu, a gente tem a indústria mais de produtos mais básicos, digamos assim, a indústria alimentícia, a indústria de bebidas, que num momento como esse foi a indústria que cresceu aqui no Brasil. Então, a gente ter essa diversidade, né, coloca aí Pernambuco numa posição muito favorável para a gente estar tendo uma retomada mais rápida do crescimento. E os números vêm mostrando isso. Então, sucessivamente, né, há 4 meses que a indústria pernambucana ela vem crescendo e ela vem acelerando. O nosso setor de comércio, né, vai seguindo também a indústria um pouquinho, começa a crescer um pouquinho depois da indústria, então a gente tem 3 meses de crescimento do comércio, 2 meses seguidos agora de recuperação do setor de serviços. Perfeito. E isso aí muito graças, né, a toda a estratégia que já vem de algum tempo para o Estado, tá? Mas que a gente precisa, nesse momento, começar a pensar um pouco mais forte nos próximos anos. Então, pensar estrategicamente o Estado, mas pensar também em conjunto com os nossos estados vizinhos, né, uma estratégia para o Nordeste, para que a gente possa aproveitar as oportunidades que vão surgir no momento em que o Brasil voltar a ter um crescimento econômico mais forte e o Nordeste como uma oportunidade de investimento para os investidores estrangeiros. Bom, eu agradeço a compreensão da secretária, da mesma forma com o secretário Otto, e agora partimos para o presidente do Porto de Itaqui, representando o governador Dino, do Maranhão. A questão também nessa linha da integração para o desenvolvimento e alguma questão mais ao alcance para que possamos, de repente, brindar o fórum com algum pleito que possa ser conquistado a curto prazo, como a questão do adicional da renovação do freio da Marinha Mercante, coisas do gênero, que, de repente, o consórcio ou os governadores se empenharem também nesse lado político. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Eu trago as saudações especiais do governador Flávio Dino, e também, ao final do evento, eu vou deixar um convite feito por ele, né, e que nós estamos reforçando aqui, mas eu vou deixar para o final, né, meu amigo Fabrício. Falar um pouco do Maranhão. O Maranhão é um estado muito interessante, diverso, né? Primeiro, nós temos hoje 3 biomas, né?
O Maranhão tanto é floresta amazônica, na Amazônia Legal, nós temos aí o semiárido aí com características mais do Nordeste também, e um amplo cerrado, né, região sul do Maranhão, né? Isso permite uma série de atividades econômicas, né, que eu vou detalhar um pouco mais, né? Ao mesmo tempo que tem essas características, né, de biomas, isso também permite a participação do Maranhão em 3 grandes consórcios, né, como foi muito bem colocado aqui a secretária Maíra, com quem aproveito nesse momento também fazer as saudações a meu amigo o Otto Burlier, também ao Luiz Castro, que esperamos, aí, se Deus quiser, estamos em dezembro aí com os colegas aqui do Brasil EcoSport ali visitando, Luiz. Também o Javier Rô. E a ideia nossa é exatamente trazer algumas experiências de outros consórcios que nós participamos, né? Mas falar exatamente desse paradigma, né, do Maranhão, que também é do Nordeste, né? Nós somos um estado riquíssimo, assim como nossa região. Vemos aqui, eu acho que nos últimos 2 dias, né, nós pudemos ver a riqueza, o desenvolvimento, a belíssima infraestrutura do Porto de Suape, a pujança das atividades econômicas, das cadeias produtivas, né? E isso, uma pergunta que nós sempre fazemos, né? E eu, quando cheguei ao Porto de Itaqui em 2015, a convite do governador Flávio Dino, né? E é uma pergunta, né? Como é que um estado que tem uma estrutura como essa tem indicadores sociais e econômicos tão ruins, né? Então, nós fomos identificar exatamente isso e, por exemplo, mais de 1.000 escolas do estado eram de taipa, de chão batido, de palha, né? Então, você falou do IDH. Então, um dos primeiros planos foi exatamente o projeto Escola Digna, que era exatamente acabar as escolas de taipa, e muitas dessas escolas municipais, né? Ou seja, escolas que não eram de responsabilidade do Estado, mas o governador entendeu que sem uma base de educação firme, você não conseguiria traduzir investimentos em desenvolvimento econômico local, né? Então, o modelo que foi utilizado é um modelo que nós viemos aqui em 2008, no Rio Grande, aqui no Pernambuco, conhecer, que é até do ginásio pernambucano, são escolas de ensino em tempo integral, ensino técnico profissionalizante. Essas escolas também foram levadas ao Ceará, e hoje o Maranhão faz parte desse conjunto de estados que investiu nesse projeto. Então, hoje são mais de 66 escolas espalhadas em toda a região, escolas com laboratórios em tempo integral e com vocação às suas atividades locais, seja agronegócio, do polo setor gesseiro, em algumas regiões do litoral, são escolas ligadas, curso técnico ligado à pesca, seja para tentar diversificar exatamente essa questão das cadeias produtivas, né? E falando um pouco da questão dos consórcios, né? Uma experiência muito interessante que nós vimos no consórcio Brasil Central, são 3 consórcios, Amazônia Legal, Brasil Central e do Nordeste, né? O Nordeste foi fundamental agora no combate à Covid, no enfrentamento à Covid, né? Foi criado um painel científico, né, comandado pelo professor doutor Miguel Nicoleles, né, que deu todas as orientações para os estados, né, e graças a Deus no Maranhão nós tivemos aí decisões firmes lá, desde o primeiro estado do lockdown, e desde agosto já voltamos a, digamos, essa certa normalidade e a atividade econômica retornou, né? O Porto também, como nós falamos, em nenhum momento parou. E essa experiência do Brasil Central foi exatamente mapear quais os produtos, né, como foi falado aqui da fruta, que você pudesse exportar na região, que não era o tradicional soja, milho, farelo, algodão, essas cadeias que já estavam desenvolvidas, né? E foi muito interessante, se identificou mais de 11 atividades produtivas nos estados que estão sendo fomentados e transformados para a questão do desenvolvimento econômico, né? Eu acho que outro ponto também como é que a gente interioriza o desenvolvimento. Acho que o senhor mencionou essa fala, né? Como é que você tem, geralmente, desenvolvimento muito próximo às capitais, próximos aos portos, né? E também o Nordeste, durante muitos anos, se pensou nos grandes projetos redentores, né? Você trazer uma grande indústria, uma grande cadeia produtiva, mas nós vimos que nesses anos todos, né, eu também, por experiência própria, no caso do Maranhão, são projetos fundamentais, são importantes, geram atividade econômica, mas não geram o desenvolvimento necessário. Ele tende a centralizar e concentrar esse desenvolvimento em uma pequena região, numa própria cidade. Então, exatamente a interiorização, identificar as vocações de cada estado e poder trabalhar de maneira conjunta, né, uma visão regionalizada. Nós estamos conversando aqui, até uma ideia do Almirante Altran, para que os portos também da região possam sentar e trazer
Nós assinamos um MOU recentemente com a Codeba para troca de experiências, a gente sentar aos portos e trabalhar, como você falou, não numa competição, como às vezes é falado de maneira errônea, né? Hoje é muito mais integrado e ações complementares que a gente possa, por exemplo, atrair negócios, né? Quando o governador Flávio Dino me deu a responsabilidade de estar à frente do Porto Itaqui, ele me deu 3 missões básicas. Uma, dar uma organizada no porto, voltar à rentabilidade do porto, né? O segundo momento que o Porto Itaqui fosse uma alavanca de desenvolvimento, né, de atração de negócios, né, para o estado do Maranhão. E um terceiro também que pudesse projetar a imagem do Maranhão e também, por que não, da região e do país para fora do nosso país, né? Então, eu acho que nós temos feito isso com bastante resultado. Eu acho que o governador nos deu, eu vejo aqui o Otto falando da questão da profissionalização da gestão. Eu acho que isso, em 2015, o governador nos deu essa autonomia, né, de montar a nossa equipe, escolher a equipe técnica e a gente buscar uma gestão focada em resultados, né? E também buscando inovação, ciente do que a inovação que a gente vai estar colocando nesses anos, estamos fazendo isso aqui também, exemplo do Porto Swap, ela tem que ser inclusiva, porque a tendência da inovação é você substituir pessoas por ferramentas e por equipamentos. Então, nossa região não se pode dar o luxo de poder substituir pessoas por processo ou equipamentos. Então, nós integramos todos esses projetos, né? Então, foram mais de 1,4 bi de investimentos, como nós apontamos, né? A autoridade portuária, nos primeiros 4 anos, investimos cerca de 230 milhões de reais com recursos próprios do nosso caixa. E temos aí para os próximos 4, até o 2022, cerca de 200 milhões. Nesse momento, nós estamos com cerca de 90 milhões de reais de contrato em andamento no porto e investimentos, melhorias, né? A outra experiência que eu trago também é do consórcio da Amazônia Legal, do qual eu coordeno o grupo temático exatamente de planejamento e infraestrutura. Nós fizemos um levantamento de ativos de todos os projetos hoje que estão segregados e dispersos, né, em infraestrutura para todos os estados da região, e que é a região da Amazônia Legal. Então, aeroportos que vão para a concessão federal, estradas, pontes, a questão de infraestrutura local e também acompanhamento junto ao governo federal dos grandes projetos de ferrovia, né? A FICO, no caso a FIOL aqui na região Nordeste, a BR-163, 154, então, dá um acompanhamento de forma integrada e que os estados pudessem também participar e opinar nesses projetos, né? Então, a gente tem feito isso. E outro pilar desse projeto também é a questão das hidrovias, né? Como ampliar a utilização das hidrovias na região amazônica. Então, acho que nós podemos fazer uma mesma experiência aqui na região Nordeste, né? Entender, mapear projetos de infraestrutura e planejamento, porque hoje a gente fala muito, eu vejo aqui na questão da transnordestina, a questão da demanda para o governo federal de recursos, né? Nós vemos, por experiência lá do Porto Itaqui, que a iniciativa privada ela quer fazer investimentos, né? O que nós precisamos fazer é exatamente melhorar a nossa regulação, diminuir o ciclo, né, entre você ter um estudo de habilidade técnica e um contrato assinado, né? Hoje está em gira em torno de 2, 3 anos, tem um esforço muito grande do governo federal, da equipe aqui do Ministério da Infraestrutura, da Secretaria de Postos, mas nós podemos dinamizar muito mais essa participação do setor privado e deixar para o poder público, né, aquelas atividades essenciais, aqui, no caso de Porto, a melhoria da sua infraestrutura, da sua produtividade, da sua segurança da operação, e permitir que os investidores construam a infraestrutura e superestrutura necessária. Então, eu acho que esse é um momento muito importante. Esse evento aqui também permitiu essa aproximação. O Nordeste é uma região riquíssima. Nós temos produtos que são a demanda mundial, proteína, por exemplo, seja grãos, carne processada. E então nós temos que exatamente buscar adensar essas cadeias produtivas, descentralizar esse desenvolvimento, né, e fazer com que a gente possa realmente melhorar de maneira unificada esses indicadores sociais e econômicos. Então, só para um registro final, o governo do Estado do Maranhão ele está com um plano emergencial de emprego. Celso Furtado, o governador fez uma homenagem ao economista Celso Furtado, que de agosto até dezembro vai injetar na economia 580 milhões de reais em obras e serviços, né? E apenas para registro também, o governo do Estado está antecipando agora para outubro o 13º salário. Então, exatamente para evitar que haja uma aglomeração de pessoas nas compras de fim de ano e poder dar uma injetada também na economia, graças a uma gestão proba, uma gestão focada também e respeitosa aos recursos públicos. Então, essa é a primeira provocação que eu faço, e a gente vai conversando ao longo do painel.
Perfeito, Ted. Como você falou, a profissionalização, aliada a uma política de governança, como o Otto apresentou, isso traz para o setor, somente nos portos públicos e nas docas, nos últimos 12 anos, passaram mais de 87 gestores por essas instituições. Então, realmente, agora temos uma sinalização de algo concreto para que possamos ter segurança jurídica e gerencial. Eu gostaria agora de provocar e convidar o Javier Ho, vice-presidente de Negócio, Trânsito e Autoridade do Canal do Panamá, para usar os seus 5 minutos, e ainda teremos depois mais uma rodada de uns 3 minutos para cada um. E com relação ao Panamá, eu gostaria também de fazer uma provocação da questão do encurtamento do transit time, todos nós já sabemos, a questão da ligação com o Oriente, com a Ásia, enfim. Mas a questão que às vezes a gente vê um pouco polêmica é a questão do custo de passagem. Então, se o Javier puder abordar e desmistificar um pouco ou não essa questão do custo de passagem pelo Canal do Panamá, seria interessante. Obrigado. Boa tarde. Minha apresentação. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Bem, minha apresentação. Alô? Estamos Não? ouvindo. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Ok, share screen. Javier, Sim. se puder começar pela provocação, pela pergunta, e aí depois colocamos a sua apresentação de forma mais sintética devido ao tempo, para podermos ter mais uma rodada. Obrigado. Ok, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Javier Ho, da Autoridade do Canal do Panamá. Esta tarde falarei com você sobre o Canal do Panamá e o potencial econômico e estratégico da região nordeste do Brasil. Nesta apresentação, irei enfatizar apenas as exportações do Brasil de tempo limitado. Eu atualizei os números do Canal do Panamá até o ano fiscal de 2020. E não falo português. No entanto, as perguntas e respostas serão feitas em espanhol. ¿Ven mi presentación? ¿Aló? Ok. ¿Aló? Ok. ¿Aló? Ok, Javier. Ok, Javier. Está em looping aqui o som, Javier. Só um minuto. Sim. Acho que a conexão Sim. deu problema e vamos seguir aqui com o Luiz Cacho, presidente do Conselho de Administração de Portos de Sines, Algarve, e presidente da Associação dos Portos de Língua Portuguesa, que eu gostaria já de provocar, como já está prevista, inclusive, a nossa visita técnica, como ele vê essa forma dessa integração do Nordeste, até pela questão de distância, e a utilização de Portugal como uma plataforma de ingresso no mercado comum, e, de certa forma, também os portos de língua portuguesa da costa africana, que frequentemente nos visitam aqui, e a gente tenta desenvolver alguma coisa e até agora realmente não vingou. Luiz Cacho, obrigado. Muito boa tarde, aqui boa noite em Portugal, já são cerca de 8 horas. Gostaria primeiro de cumprimentar o Fabrício, o Aloísio Sobreira, todos os conselheiros, naturalmente também cumprimentar os meus colegas de painel
e todos os participantes deste Fórum do Nordeste Explora. Por fim, também, como não podia deixar de ser, queria manifestar o meu agradecimento à Univentos pela oportunidade em participar neste evento. Eu tenho uma apresentação que passei para a organização, que não vou passar aqui, dado também porque são muitos participantes e o tempo é pouco, mas peço à organização depois para distribuir por todos os participantes. Essa apresentação, ao fim de contas, foca muito da nossa estratégia de Sines em muito aproximar o Brasil no desenvolvimento. Nós temos uma estratégia muito grande de desenvolver o agronegócio em Sines. O agronegócio em Sines, o nosso parceiro naturalmente, neste caso é o Brasil. Vemos o Nordeste como um potencial muito forte para o desenvolvimento dessa estratégia, por vários motivos. O Nordeste já é hoje uma economia diversa, diversificada, com um foco muito grande nas exportações de minério, do agronegócio, incluindo as frutas, dos granéis líquidos também. Portanto, que são as bases, de facto, desse comércio externo do Brasil e do Nordeste. E como não pode deixar de ser, nós temos a ambição e a oportunidade, e numa perspectiva de potenciar as sinergias que podemos com os portos do Nordeste, aproximar-nos e transformar Sines numa plataforma das exportações e da indústria brasileira e da indústria do Nordeste em Sines, e para isso temos excelentes condições, como podem ver na apresentação, e essas condições podem se estender muito também na perspectiva de incentivos fiscais, de incentivos ao investimento. Portanto, nós temos condições excelentes hoje em Sines para isso. Como sabem também, Portugal este ano vai assumir a presidência em 2021 da União Europeia. Portugal tem muito foco no desenvolvimento, em que os acordos entre o Mercosul e a Europa finalmente se concretizem. Portanto, tem o foco na concretização desse paradigma, desses acordos, e penso que esses acordos vão gerar uma oportunidade imensa para o Nordeste e vão gerar uma oportunidade imensa para nós, e nessa aproximação, dado que de facto nós somos, a distância do Nordeste a Sines é menos que no Nordeste ao Canal do Panamá. Portanto, podemos ver aqui uma porta e ver essa porta de entrada da Europa, porta de entrada no Mediterrâneo, porta de entrada no Norte de África. Portanto, Sines pode ser um hub importante e criarmos um hub que ajude naturalmente a potenciar a economia brasileira, e com um foco muito grande naturalmente nas exportações brasileiras. Em sentido contrário também, e dizer que Sines, como sabem, é um porto também com uma grande vertente industrial, onde temos uma indústria muito forte da indústria petroquímica, que naturalmente também pode ser uma oportunidade para o desenvolvimento da indústria brasileira. Gostaria naturalmente também de dizer um conjunto que nós temos, e está aqui o TED, que pertence também, portanto, ao Porto de Itaqui, do Maranhão, o TED Lago, e que também é parceiro nosso na APLOP. Não posso também esquecer os outros portos brasileiros, da Bahia, do Aratu, do Pecém, do Suape, e todos os outros, que não me lembro agora o nome, e todos os outros que também são nossos parceiros, através da ABEP ou através de outra associação da ATP, que também é nosso parceiro da APLOP. Temos um foco muito grande, de facto, em potenciar as trocas comerciais no Atlântico Sul, de forma a desenvolver todas estas economias dos países de língua portuguesa, e com isso ajudar a dinamizar. Temos algumas iniciativas interessantes no âmbito digital, no âmbito da certificação, no âmbito também de estudos de mercado que ajudem as empresas a ter mais informação do que se possam potenciar, das linhas que existem e do comércio que se faz hoje e que se pode fazer amanhã. Portanto, temos um conjunto de iniciativas muito interessantes. Para além disso, e reforçar, com todos aqueles portos que eu já referi,
nós também gostaríamos de fomentar, e não só através da APLOP, mas diretamente também nós, Porto de Sines ou portos portugueses, acordos de cooperação do ponto de vista técnico, do ponto de vista de formação, com todos os portos do Nordeste. Portanto, esse é também um pouco o nosso foco. E, finalmente, e dentro desta estratégia que temos, não podia me lembrar que há cerca de 15 dias a senhora ministra Teresa Cristina, ministra da Agricultura do Brasil, esteve no Porto de Sines, onde nós lhe apresentámos estes projetos, onde ela de facto sentiu e até referiu que o próprio Nordeste era um potencial grande, podia ter valor com o Porto de Sines, e portanto dizer que de facto nós estamos interessados nesse desenvolvimento potenciar essas sinergias, desenvolver essas parcerias, porque juntos acho que conseguimos de facto desenvolver o Nordeste e naturalmente nós também termos também ajudar ao crescimento da economia portuguesa, e aqui um conjunto de sinergias de dois países irmãos e duas regiões, e a região do Nordeste, que de facto que é a região também do Brasil que mais fortes ligações tem a Portugal, e que naturalmente com isto contribuímos muito para o desenvolvimento das nossas economias. Portanto, agora não roubo mais tempo, acho que é mais interessante se calhar depois ouvir as perguntas que me queiram fazer para eu responder. Nordeste Export e em seguida a cerimônia de encerramento. Temos agora mais 3 minutos para cada um, para Otto, Maíra, Ted Lago e Luiz Cacho. Aos presentes também quero esclarecer que esse break que dá no online não acontece, e a compreensão de todos. Então, ao Otto, por favor, tentar me redimir aí da interrupção. 3 minutos, por favor, Otto. Não, obrigado, Fábio. Na verdade, queria agradecer de novo a oportunidade. São diversos projetos que estamos desenvolvendo aqui na Secretaria, no departamento que eu estou, para buscar a modernização e a desburocratização. Na verdade, a ideia aqui é compartilhar um pouquinho com os senhores desses projetos que estão em andamento. Reforço que, no caso da BR do Mar, que você citou no início, é um tema também crítico para o Ministério, para a Secretaria. Eu sugiro, caso necessário, o diretor Dino Antunes é o responsável por esse tema aqui no departamento e está fazendo uma rotina diária para tentar compartilhar todo esse conhecimento e os dilemas que estão sendo debatidos. Na verdade, me coloco à disposição para poder compartilhar outros projetos. O nosso objetivo aqui é buscar melhorar a produtividade, diminuir a ineficiência dos portos públicos brasileiros. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, a secretária Maíra Fischer, representando o governador Paulo Câmara e o secretário Bruno Chuamba. Bom, estourei um pouquinho o meu tempo antes, então vou ser um pouco mais breve agora. Queria novamente agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo com vocês e falar todo o interesse aqui de Pernambuco, tá? Em a gente ter toda essa articulação com os outros estados, com os outros portos, com o governo federal, para a gente estar podendo trabalhar essas questões de infraestrutura que são muito necessárias aqui para a região, para que a gente possa aí alavancar o crescimento nos próximos anos. O Panamá realmente tá difícil, então peço ao Luiz Cacho os seus 3 minutos, para em seguida fazermos um encerramento de 1 minuto. Tem o Ted Lago, perdão, Ted, pulei aqui a linha. Ted, então, com a palavra, 3 minutos, por favor. Eu estou fazendo em 1 minuto aqui. Agradecer também, parabenizar a organização. Aproveitando para comentar um pouco também a questão, o paradigma no Canal do Panamá, né? Nós hoje movimentamos cerca de 130, 140 navios Panamax por ano, mas vão para a China pelo caminho mais longo, né? Então, não é apenas a questão de tarifa. Em 2018, nós assinamos um acordo de cooperação técnica com eles, discutimos exatamente a possibilidade, mas é uma composição de tarifa, mas também com o preço do bunker, né? Então, e o preço da commodity, né? Então, quando você joga isso uma equação, né, acaba, às vezes, 3, 4 dias a mais de viagem pelo Cabo Boa Esperança compensa exatamente a diferença. Mas é um trabalho que o SWAP também tem um acordo como esse, e claro que uma solução dessa valeria para todos os portos da região Norte e Nordeste. Então,
reforçando isso, a ideia de trabalharmos em conjunto, nós temos problemas comuns, podemos buscar soluções comuns, e essa é uma paixão e desempenho que nós estamos tendo aqui pelo Nordeste e pelo Brasil. Então, agradeço mais uma vez e parabenizo aí pela organização. Muito obrigado, Ted. Luiz Cacho, por gentileza. Bom, finalmente, naturalmente, agradecer-vos a oportunidade que me deram, portanto, de estar aqui a fazer esta palestra. Dizer também que a apresentação, portanto, será, penso que a organização poderá disponibilizá-la a todos os participantes. Dizer que acho que temos todas condições de trabalhar em conjunto, desenvolvemos as sinergias e otimizar as soluções logísticas que permitam as economias do Nordeste e de Portugal crescerem. Dizer também que talvez um dia possamos ter o sonho de criar uma BR do mar entre o Nordeste e Sines. Portanto, pode ser um sonho, pode ser um projeto piloto, mas penso que pode ser interessante um dia pensarmos nisto, porque não? Nós temos autoestradas do mar entre Portugal e os outros países da Europa, porque não ter uma autoestrada do mar ou uma BR, como dizem no Brasil, entre o Nordeste e Portugal. Obrigado. São nossos irmãos portugueses, e eu queria agora encerrar reiterando da importância que a logística e a infraestrutura portuária, como política pública de Estado através de órgãos de fomento e programas estaduais, dentro do contexto desse consórcio, e que o almirante Altran, dirigente da CODEBA, possa levar ao governador Rui Porto, também, o coordenador do consórcio do Nordeste, essa pauta toda aqui, ou que possamos daí partir para uma agenda mais específica no contexto de reunir esses estados. Agradecer a todos, agradecer ao Luiz, que dirigiu aqui o debate. Ao TED é muito mais fácil quando é presencial, confesso. O timing do online é difícil. E obrigado a todos. Boa tarde. Teremos agora a leitura da carta, é isso? Você está aqui, desculpe. A gente agradece ao Dr. Luiz Barros a apresentação deste painel, ao moderador Dr. Fábio Saboia e conselheiro Fábio Saboia, e, como ele falou agora, nós vamos ter a leitura da carta logo em seguida, dentro da cerimônia de encerramento do nosso encontro Nordeste Export, Fórum Regional de Logística e Infraestrutura Portuária. Um intervalo breve de 3 minutos, e em seguida nós teremos já ato contínuo, a formação do palco, que já está acontecendo agora, e a leitura da carta que acontece dentro deste momento de encerramento.